Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi Carvalho aqui de língua portuguesa, a nossa bela língua portuguesa. Inculta e bela, a última flor do lácio, como dizia o grande Olavo Bilac em seu poema. E olha o detalhe, o Unicurso está também online a partir de agora. Vem comigo! Tema de hoje, pessoal, linguagem própria e figurada das palavras. Trata-se de um tema que você já conhece. Opa, como assim? O professor nem explicou a matéria e já está dizendo que eu conheço? Pois bem, como falante nativo da língua portuguesa, você certamente utiliza ambas as modalidades, embora não necessariamente saiba diferenciar, do ponto de vista gramatical, quando você está aplicando uma, quando está aplicando a outra. Mas nós usamos no nosso dia a dia, na linguagem escrita, na linguagem falada, o tempo todo, majoritariamente, a linguagem própria, mas também usamos a linguagem figurada e nos entendemos perfeitamente. A comunicação flui perfeita entre nós, falantes da língua, em ambas as modalidades. Detalhe, esta não é uma aula sobre figuras de linguagem, as múltiplas figuras de linguagem da língua portuguesa. Esta é uma aula apenas e tão somente de diferenciação entre uma coisa e outra. Por quê? Porque algumas bancas cobram esse conteúdo. Então fiquem atentos que algumas bancas vão cobrar e isso ajuda inclusive do ponto de vista da interpretação textual. Legal? Você, nesse tipo de exercício, não precisará definir qual foi a figura de linguagem aplicada, mas apenas e tão somente diferenciar uma coisa da outra. Legal? Vamos lá. Podemos ir direto aqui para a diferenciação entre ambas as modalidades, começando, por suposto, pela linguagem própria, que é mais fácil. Como podemos defini-la? Trata-se da linguagem direta, legal? Ela é objetiva, sem rodeios, direta ao ponto. Ela é também chamada de denotativa. Cuidado com essa palavrinha, pessoal, já vou explicá-la com mais qualidade. Este é um termo utilizado por algumas bancas, como o CESP. Esse é um nome antigo, atual Sebrasp. Também conhecida como linguagem literal. Esta é uma outra palavra que falantes da língua acabam utilizando de forma equivocada. A linguagem própria, pessoal, é a linguagem superobjetiva que não exige nenhum exercício de interpretação mental para ser compreendida. Por exemplo, de quando eu comecei a explicação aqui, tudo que eu estou falando está na linguagem própria, direta. Ainda não usei em nenhum momento a linguagem figurada. É uma linguagem super objetiva e direto ao ponto, sem interpretação alguma. Não é o que acontece no caso da linguagem figurada. Mas antes de dar as características da linguagem figurada, deixa eu diferenciar aqui para você um detalhe, vou te dar um recurso mnemônico para que você não se esqueça que a linguagem própria é chamada de denotativa. Vamos anotar aqui. Se o termo denotativo começa com D, tanto na sua forma masculina como feminina, denotativa, linguagem denotativa ou uso denotativo da língua, tanto faz. Começando com D, você vai se lembrar que trata-se da linguagem direta. Também começa com D. Recurso mnemônico super simples, mas que vai te ajudar. Separe esta informação em 2 neurônios aí, dentre os bilhões que você tem na cabeça. Por quê? Porque isso vai te ajudar a contrapor a linguagem própria, chamada de denotativa, à linguagem figurada, que tem um outro nomezinho aí para ela. Nós já vamos ver. A linguagem figurada, por sua vez, por suposto, é a linguagem indireta. Exatamente porque ela requer um certo exercício de interpretação. Ela não é objetiva e direta como a linguagem própria. E ela é também chamada de conotativa. Vendo? Apareceu o termo contraposto ao termo denotativa. Bem? Como separar uma da outra? Grava a primeira. Se você se lembrar que a linguagem direta, começando com D, é a linguagem denotativa própria, você nunca mais esquecerá, porque por extensão, você se lembrará que a linguagem figurada é a conotativa. Benzinho? Maravilha? Terceiro termo para se definir a linguagem figurada, ela é também chamada de linguagem literária. Por que disso? Porque no mundo da literatura, literatos e literatas, escritores e escritoras, têm flexibilidade para usar a linguagem de forma muito mais ampla. Então eles se valem bastante da linguagem figurada, que tem esse sentido indireto, que não é o sentido objetivo da linguagem própria. Comparando aqui, para te dar um exemplo em termos de tipos de texto, nós teríamos um texto de editorial de jornal, por exemplo. O editorial de jornal usa a linguagem direta denotativa quase o tempo todo.
Já um texto literário, um romance, vai se valer e muito da linguagem literária. Por quê? Da linguagem figurada, também chamada de literária. Por que disso? Porque a linguagem figurada ela evoca emoções. Isso pode ser muito útil do ponto de vista da publicidade, como nós veremos daqui a pouco. E só lembrando, né, eu dizia que o termo literal, em referência à linguagem própria, é um tanto mal utilizado para falantes da língua portuguesa, que, no caso de falantes da língua portuguesa, principalmente aqui na Terra Brasilis, e eu vou inclusive explicar isso com um pouquinho mais de qualidade para vocês aqui. Ó. Preste atenção. No dia a dia, as pessoas costumam dizer, tanto na expressão, no vocábulo simples, literal, como na sua forma adverbial, literalmente. As pessoas costumam empregar estes vocábulos de forma equivocada. Qual é o equívoco? Vou dar um exemplo de aplicação numa frase. Você conhece um sujeito super alto, mas muito alto mesmo. Sei lá, 1,90 m, 1,95 m. É muito superior à média brasileira. E aí, quer dizer que o sujeito é super alto e usa uma linguagem hiperbólica. Típica de latinos, né? No Brasil e na América Latina, a gente fala de forma exagerada. O que é hipérbole? Essa expressão exagerada da língua, né? E aí você vai fazer a referência a alguém que é super alto e diz, o sujeito não passa por aquela porta literalmente, tão alto que é. Pronto, aplicou o termo de forma equivocada. Se ele não passa literalmente por uma porta, significa que ele tem que agachar para passar sobre ela. Pessoal, via de regra, o batente de porta tem lá 2,20 m, 2,30 m. O jeito precisaria ser ridiculamente alto, com aqueles pivôs de basquete da NBA norte-americana. Tudo bem? Ou seja, aplica-se o termo de forma equivocada, sendo que ele significa o que ele diz em si mesmo. Ele é literal, próprio, objetivo. Legalzinho? Podemos avançar, portanto, aqui para exemplos de aplicação em frases. Começando, por suposto, com o sentido próprio. Vejam esta frase. Asdrubal e Risoleta formam um belo casal. Pessoal, Asdrubal e Risoleta formam um casal tão belo e sua beleza física é inversamente proporcional à beleza de seus nomes. Já deu para perceber, não é? Asdrubal e Risoleta formam este casal e nesta frase aqui o sentido é próprio, direto, objetivo. Tem nada figurado aí. Você não precisou fazer nenhum exercício de interpretação, ainda que breve, rápido, automático. Como nesta segunda frase. O Asdrubal acha a Risoleta uma gata. Então olha a frase, Risoleta é uma gata. Você entendeu perfeitamente, mas o sentido não é direto. O sentido aqui é indireto. Seu cérebro fez uma interpretação de milissegundos, super rápida. Você buscou informações que você já tinha na mente aí, mas entendeu o sentido. Não sendo direto, é um sentido figurado. Risoleta é uma gata. Você sabe, sendo brasileiro ou brasileira, que nós usamos essa expressão com referência a felinos quando a pessoa é muito bonita, não é? O sujeito é um gato, a mulher é uma gata. Essa é a ideia. E aqui já antecipo, né? Embora não seja uma aula sobre figuras de linguagem e só sobre a diferenciação entre as duas modalidades, isto é uma metáfora. A Risoleta foi colocada aqui numa relação de equivalência a uma felina. Não se trata, de forma alguma, do sentido literal. Olha o detalhe. Se isso daqui fosse literal, significa que alguém tem uma gatinha, um felino, e chamou o bichinho de Risoleta. Tudo bem? Então, maravilha. Dados esses exemplos, posso comentar com vocês como a linguagem figurada é aplicada no sentido da publicidade e propaganda. Olha que interessante essa propaganda, pessoal. O publicitário que criou foi muito feliz. Ele coloca lá uma imagem do Aurélio, dicionário. Lembrando que este Aurélio é uma informação deveras importante. Tem como sobrenome Buarque de Holanda. Isso mesmo. Aurélio Buarque de Holanda era o avô do nosso Chico Buarque de Holanda. Família de ilustres. Mas olha como foi feliz o publicitário. Ele escreve lá, bom para burro. Linguagem figurada. Você entendeu perfeitamente o sentido. Quando a gente diz em português que algo é bom para burro, evidentemente não estamos usando no sentido literal. Não é bom para o animal chamado burro. Significa que este dicionário é muito bom. Mas o sentido aqui, a polissemia, tá? Os vários sentidos aplicados aqui, o publicitário foi muito feliz porque olha o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer também um trocadilho com uma expressão tanto mais antiga. Quem está um pouco mais de tempo no planeta, olha o professor usando linguagem figurada. Isso é eufemismo.
Quem tem aí um pouco mais de tempo de estrada, pode se lembrar que a gente chamava os dicionários de pais dos burros, né? E o Aurélio, inclusive, tinha o grande, esse aí da foto, o Aurelião, e o pequenino nós chamávamos de Aurelinho, carinhosamente apelidado de Aurelinho. E ambos eram os pais dos burros, tá? Ou na expressão em singular, pai dos burros. Bem, olha só, neste sentido da frase aplicada pelo publicitário, ele conseguiu brincar com todos estes sentidos. A ideia de que algo é muito bom e também lembra a quem, né, conhecia a expressão, o dicionário como pai dos burros. Portanto, isso mexe de certa forma com a emoção humana a ponto de você lembrar a propaganda. Se ele usasse, tá, uma expressão aqui em linguagem própria, direta, objetiva, a possibilidade de você se lembrar disso seria muito menor. Aí o uso tão intenso da linguagem figurada em publicidade e propaganda. Maravilha? Do ponto de vista teórico, é só isso, porque é realmente simples a diferenciação, portanto podemos passar para exercícios. Olha só, pessoal, este é um exercício da VUNESP, Prefeitura de São Bernardo do Campo. A banca da VUNESP faz várias provas aqui da região do estado de São Paulo, mas também fora do estado. Vejamos o enunciado. Assinale a alternativa que apresenta vocábulo em destaque utilizado em sentido figurado. Eu vou destacar aqui, façam o mesmo aí no seu material, o termo vocábulo. Maravilha? Por que disso? Professores usam, materiais usam, as bancas também. É super simples. Vocábulo é sinônimo de palavra. Simples assim. Então, o enunciado está pedindo a alternativa que apresenta uma palavra ou um vocábulo em destaque no sentido figurado. Os exercícios vão sempre pedir o sentido figurado, gente. Por quê? Porque o sentido próprio é muito fácil de identificar. Então você vai precisar encontrar o sentido figurado nas alternativas. Vamos vê-las. O empresário Luiz Figueiredo, na A, usou 1.150 painéis solares para cobrir o lago de sua fazenda. Daí a palavra lago, sentido denotativo, objetivo, direto ao ponto. Legal? Linguagem própria, tranquilo. Letra B. Carlos Tabacou instalou 18 placas no teto de sua casa. O verbo instalar aí no passado instalou, absolutamente objetivo, tem nada de figurado aí. Letra C. Iniciativas como essas começaram a se espalhar pelo país. Iniciativas se espalhando. Você pode pensar que o verbo espalhar seria para algo físico. Não faz diferença. A linguagem segue sendo própria, figurada. São iniciativas que estão... Desculpa, linguagem própria, denotativa, objetiva. As iniciativas estão se espalhando pelo país. Você não precisou fazer um exercício mental para interpretar o que foi dito. A informação é direta. Letra D. Do ponto de vista climático, as condições são favoráveis. Condições favoráveis. E aí? Tranquilo também, né? Sentido próprio, direto, objetivo. Tem nada aí que te requeira um exercício, ainda que muito breve, de interpretação mental. Já sabemos, por exclusão, que nossa resposta é a letra E. Mas vamos ler aqui. Ainda que hoje o mercado de equipamentos para captação de energia engatinhe, tá vendo lá? Vou frisar o termo engatinhe. No país. Consegue imaginar um mercado engatinhando? Aí a linguagem claramente figurada, conotativa. No Brasil a gente usa essa expressão, né? Tá engatinhando. Por exemplo, crianças aprendendo a andar, elas estão engatinhando. Ou seja, elas estão imitando gatos. Olha aí os felinos novamente. Lá na terrinha, em Portugal, eles falam andar de gatinhas. Olha que bonitinho. Já no Brasil, nós falamos engatinhar, no verbo engatinhar. Letra E, claramente, a nossa linguagem figurada. Podemos anotar aí a resposta. Faça o mesmo se você estiver anotando o seu material à parte. Questão número 2. Instituto Rio Branco, as pessoas tremem. Prova dificílima, talvez a mais difícil do país para o cargo de diplomata. Banca do CESP. Atual Sebrasp, mudou o nome desta organizadora. Tem ali o trecho de texto, a gente não precisa lê-lo por inteiro. Vamos aqui ao enunciado. Porque essa daqui, apesar, né, de ser do CESP, não estava difícil não, ao contrário. As expressões tomar isto ao pé da letra e colcha de retalhos são exemplos da função, olha lá, denotativa da linguagem. Vamos frisar o termo. Função denotativa da linguagem. Já dá para responder, hein?
sem mesmo ler o texto. De todo modo, vamos checar ali. Por que eu disse que já dá para responder? Olha a expressão tomar isso ao pé da letra. Ela é figurada em si. Não é verdade? Ela já é uma expressão figurada. Mas vamos ler aplicada ao texto. Na segunda frase, começando ali em quando. Quando antes se olhava o mapa mundi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. Vou frisar a expressão lá, ó. Ao pé da letra. Para começo de conversa, a letra nem pé tem, não é? Portanto, a linguagem já é figurada em si, na própria expressão. Tomar isso ao pé da letra tem o sentido de tomar isso literalmente, né? Tomar isso do ponto de vista preciso, com muita precisão. E aqui está aplicado, ó, cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra, do ponto de vista literal, né? A linguagem ali é claramente figurada. É verdade que o mundo continuou a ser, de novo a expressão, vou frisar aqui, uma colcha de retalhos. O mundo como uma colcha de retalhos é muito nitidamente a linguagem figurada, conotativa. É aí que o CESP te derruba. Ela pode não usar a expressão figurada versus própria. Ela pode usar a expressão denotativa versus conotativa, que é o que aconteceu ali no nosso enunciado. Mas vamos passo a passo. Uma colcha de retalhos do ponto de vista literal próprio, qual seria? O que seria? É uma colcha costurada com pedaços de pano, em geral com múltiplas cores. Aqui o mundo foi, né, estabelecido uma relação de equivalência. Ó. O mundo continuou a ser uma colcha de retalhos. Muito nitidamente a linguagem figurada. Se a linguagem figurada é a linguagem conotativa, e a afirmação do nosso enunciado está pedindo aqui para julgarmos se isso é certo ou errado, está dizendo que se trata de um uso denotativo da linguagem, tá? Ou função, aí no feminino, denotativa da linguagem, está absolutamente errada a afirmação. Podemos anotar aqui. Eu aproveito para te comentar que a banca do CESP, muitas vezes, ela cobra no seu edital, coloca no seu edital que uma questão errada anula uma certa. Então, é o tipo de prova que você tem que ter sangue frio suficiente para deixar questões em branco. Não é o nosso caso aqui, porque essa questão, razoavelmente fácil, não precisava ser abandonada. Questão 3, terceira e última. Da VUNESP, lá da Câmara de Serrana, cargo de nível superior. Onde fica Serrana? Faço a menor ideia. O pessoal de Serrana manda um e-mail pra gente, manda um WhatsApp lá do número da escola e nos conte onde fica a sua cidade. Eu acho que é noroeste do estado. Vamos lá. Assinale a alternativa em cuja redação há emprego de palavra ou expressão em sentido figurado. Nessa daqui não adianta só procurar um termo. Pode ser a palavra ou a expressão inteira em sentido figurado. Letra A. Mas a biologia é só parte da história. E aí? Não tem nada de figurado aí, né? Sentido direto ao ponto, objetivo, denotativo. B. Ajudavam desde cedo com o trabalho doméstico. Opa! Aqui pode dar uma certa confusão mental. Vou até frisar o termo. Trabalho doméstico. Será que isso é figurado, pessoal? Claro que não. Trabalho doméstico é o trabalho feito em casa. Linguagem própria, denotativa. Bem? Letra C. Elas demoram muito até começar a trazer contribuições econômicas. Contribuições econômicas. Sentido próprio, direto. Não tem nada de figurado aí também. Letra D de Davi. E por que crianças beneficiam a sociedade? Crianças podem beneficiar a sociedade, pessoal? Claro que sim. Não tem nada de figurado aí. Linguagem direta, objetiva, denotativa. Já sabemos, por extensão, né, e por eliminação, que a letra E é a nossa resposta. Mas vamos à leitura. Só que fazê-lo é uma espécie de, olha a expressão aqui, vou frisar, suicídio econômico. É possível se suicidar economicamente? Hein, meus endividados? No Brasil atual, é evidente que é possível, mas eu não estou usando o sentido próprio ao dizer que isso é evidente. Estou usando o sentido figurado, tal como apareceu aqui no enunciado, na letra E, tá? Na alternativa. Por suposto, isso é figurado, claramente figurado, podemos marcar a letra E como alternativa errada. Estão vendo como são simples esses exercícios, pessoal? Porque trata-se exatamente disso, da diferenciação entre linguagem própria e figurada, sem
a necessidade de especificar qual foi a figura de linguagem aplicada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Unicursos Campinas. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Você acaba de assistir a uma das aulas, ou pelo menos uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para o cargo de agente de controle ambiental da Prefeitura de Campinas, não é verdade? Então, olha só, nós montamos um curso completo para você mandar super bem e ser aprovado nesse concurso. Então, eu só vou pedir para você esperar um pouquinho, não pule o vídeo, continue assistindo para você ter a informação adequada a respeito do nosso curso preparatório. E se assim você desejar, você adquirir o nosso curso completo e começar uma empreitada maravilhosa rumo à aprovação, tá certo? Então, visualiza aí comigo quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Vamos lá. Primeiro, acesso imediato. Então, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você já vai receber no seu e-mail os dados de acesso da nossa plataforma, com usuário, senha, tudo que você realmente precisa para navegar. Eu quero mudar a senha. Não tem problema não. Depois que você adquiriu, recebeu aí os primeiros dados, entra na plataforma e faz a alteração aí da sua senha, caso você queira. Tudo bem? Você terá também acesso ilimitado às aulas, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Lembrando que o curso ele é válido até a data da prova, tá bom? Então, você assiste às aulas sem problema algum. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas, pessoal, principalmente da parte de conhecimentos específicos, evidentemente, tá bom? E você vai ter um material também em PDF. Eu sempre gosto de frisar que o nosso foco aqui são as aulas em vídeo, então o material em PDF que você vai conseguir baixar são os slides que os professores utilizaram no decorrer das aulas, ok? Bom, como que você faz para adquirir o nosso curso preparatório? É simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, ou no card que vai aparecer aqui em cima, lá no cantinho vai ter um card, você vai clicar no link que vai ter em algum desses lugares e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações do curso preparatório, tudo bem? Incluindo aulas demonstrativas, mais aulas aí para você assistir e conhecer a dinâmica dos professores, ok? Beleza? E se assim você desejar, vai ter um botão lá amarelo, você vai clicar, vai preencher seus dados, vai escolher a forma de pagamento, evidentemente, fazer essa forma de pagamento e pronto, vai receber os dados de acesso do curso preparatório. Beleza? E se mesmo assim, se por acaso você ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp, olha o número aí, ó, 19 99792 2427. E nós vamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Então, quer ser aprovado nesse concurso? Não perca tempo. Comece a estudar o quanto antes, tá certo? Eu vou ficar te aguardando do outro lado da plataforma, tá bom? Te aguardando, eu sou um dos professores da parte de conhecimentos específicos. Vou ficar ali torcendo por você para que você consiga a sua aprovação. Mas eu sei que você vai ter que fazer a sua parte. Disponibilizar tempo e, claro, também investir na aprovação. Porque muita gente acha assim, não, eu vou comprar ali uma apostilinha na banca de jornal e pronto. De forma alguma. Os concursos cada vez mais estão mais acirrados, mais competitivos. Então você tem que investir na sua aprovação com um curso online completo que vai levar você sim à aprovação, tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Valeu!